fico muito tempo com o joelho fletido, quando eu vou esticar eu tenho aquela dor para subir e descer escadas. O Vitor Pique, especializado em ortopedia, né? Vem lá da Santa Casa de São Paulo. Foi se especializar na área de cirurgia do joelho. É lesão ligamentar, cruzado anterior, e lesões meniscais. E medicina esportiva. Uma das piores dores que eu já senti, cara. E eu lembro disso como se fosse hoje, ontem. A cada 24 horas que o idoso não se opera com uma fratura de fêmur proximal, a chance de mortalidade dele aumenta exponencialmente. O que você vê aí de futuro? Eu acredito que esse seja o futuro. Aplicação intraarticular com células-tronco. São terapias que vieram para ficar. Longevidade é uma somatória de fatos. Dormir bem, se alimentar bem e se exercitar. Se você tiver esses 3 famosos pilares aí, você vai conseguir construir uma boa massa muscular. A gente vive uma epidemia, né, de uso indiscriminado de esteroide anabolizante. Quais são os suplementos que você fala assim, pô, esses não podem faltar, esses são interessantes de ter? Eu acho que todo mundo deveria utilizar para a saúde articular. Dentro da performance esportiva, construção de massa muscular, eu acho indispensável. Bem-vindos ao Caminho Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, longevidade, como viver mais e melhor e sobre o avanço da medicina também. Recebo hoje aqui o Vitor Pique. Vitor, prazer, cara, você comparecer aqui. Bom. Obrigado pelo convite. Foi muito, muito legal. Vamos apresentar aqui o Vitor. Primeiramente, um cara especializado em ortopedia, né? Foi a sua ciência base, vamos dizer assim. Vem lá da Santa Casa de São Paulo, uma das mais tradicionais aqui da cidade de São Paulo e do Brasil, sem dúvida, né? Depois foi se especializar na área de cirurgia do joelho e medicina esportiva, né? Também junta as atividades de diretor clínico de hospital e também responsável médico por clube de futebol. O cara é um polivalente, né? Então faz um pouquinho de tudo. E com 31 anos, tá certo essa informação, ô Vitor? Tá certo. Comecei jovem, né? Dei a sorte de não fazer cursinho, passei direto em medicina. E acabei emendando direto residência, pós-graduação. Entendi. E fui levando, então a idade tá certa mesmo, 31. Beleza. Mas eu já acho que rodei bastante. Já. Então, assim, e para terminar, lógico, né? Eu sou Gustavo Bonilha Lisboa, sou médico, cirurgião oncológico e um entusiasta aí desses assuntos que a gente vai falar hoje, de exercício, longevidade, entre outras coisas, né? A gente já teve programas aqui destinados, né? A parte de exercício, a parte de nutrição, sono, esses grandes pilares aí, quando a gente fala em ter uma saúde por mais tempo e ter uma condição de vida melhor, né? Hoje a gente vai esmiuçar um pouquinho mais essa questão do exercício, né? A gente vai fazer uma viagem aí sobre toda essa parte de como fazer uma atividade física de forma segura, para que a gente consiga ter mais e mais tempo praticando e sendo mais ativos fisicamente, né? Prevenindo lesões, que é uma preocupação também muito importante, e se elas acontecerem, de como que a gente vai fazer para tratar e minorar esses problemas, né? Então, acho que a gente poderia começar aqui, Vitor, com uma pergunta bem ampla ainda, né? Quando a gente pensa em exercício físico, sua utilidade para uma vida mais longa e tudo mais, o que importa mais? A gente ter uma boa capacidade muscular, força, enfim, ter um bom preparo cardiorrespiratório, ser bom de equilíbrio, tudo, ou se fosse, por exemplo, uma prova aqui, todas as anteriores, o que você acha que seria fundamental da gente focar pensando em longevidade? Bom, é uma queixa muito comum quando os pacientes procuram no consultório médico do esporte. Eles buscam normalmente com um objetivo. Então eu quero um objetivo estético, né? Nesse caso, você vai traçar caminhos para esse cara percorrer para ele ter o objetivo que ele está procurando ali na consulta. Especificamente para o que você está me perguntando agora, longevidade, aí não tem jeito, é uma somatória de fatos. Claro que o volume muscular é muito importante também. Você parar para pensar, o maior sistema endocrinológico que a gente tem no nosso corpo é o músculo, né? A massa muscular. Agora, exercícios de mobilidade, se a gente começar hoje, que a gente tem 31 anos, quantos anos você tem? 38. Tem 38 anos, a gente também vai performar muito melhor. Sim. Quando a gente chegar lá nos nossos 80, 90 anos. Então, o conjunto da obra
precisa hoje começar a fazer para a gente colher o benefício lá na frente. Sim. Então, não é mas sim a somatória de coisas, inclusive os exercícios cardiovasculares, o objetivo da performance cardiovascular também. Sim, sem dúvida. Acho que começando aí pela massa muscular, né, que acho que é dessas coisas que a gente está falando, é uma coisa que é importante de que a construção seja agora, né? Eu vi um paralelo que eu achei muito interessante, assim, né? Do Layne Norton, que é um nutricionista, ele é bem famoso nessa área também de performance e tudo mais. E o Layne, ele falou assim, olha, cara, construir massa muscular é como se fosse pensar no mundo de investimentos. Ele falou assim, ninguém reclama de falar, pô, se eu cheguei e fiquei rico demais, o que eu faço agora? O músculo teria esse paralelo. Ele falou, então, ninguém nunca vai reclamar de falar assim, poxa, eu fiquei forte demais. Mesmo porque, a gente sabe, é difícil a gente fazer essa construção, né? Então, assim, como que é feita, como que é o mecanismo de construção dessa massa muscular? Como são os estímulos, como que o corpo responde, como que a gente ganha massa muscular? Isso, se eu soubesse responder hoje, né? Mas é exatamente isso que você falou. Principalmente mulher tem bastante essa queixa no consultório. Ela fala, eu não quero ficar muito grande, não quero ficar não muito vou fazer superior porque eu vou ficar muito grande. Então, na verdade, isso não acontece, Sim, né? Porque é exatamente o que você falou. Quanto mais se tem, melhor. Sim. Então, o sistema, para você conseguir passar e construir massa muscular, você precisa voltar lá e fazer o que você falou no começo, os primórdios. Então, dormir bem, se alimentar bem e se exercitar. Uhum. Então, se você tiver esses 3 famosos pilares aí, você vai conseguir construir uma boa massa muscular. Sim. É óbvio que tudo deve ser adaptado. Então, por exemplo, você pega, às vezes, médico, você consegue dormir legal? Na maioria dos seus dias. Sim. Cara, tem dia que eu saio do consultório 10, 11 horas da noite, não consigo treinar, mas, por exemplo, eu chego em casa, eu falo, hoje eu me obrigo a me alimentar bem. Sim. Então, eu acho que, é o que eu sempre digo, você não precisa ser extremista, você precisa estar dentro do triângulo e uma hora você vai puxar mais para um lado para o outro. Pelo menos do jeito que você... Pô, eu sou um cara que eu amo comer. Uhum. Então, um dos prazeres da minha vida é me alimentar bem, comer coisas diferentes, gostosas, enfim. Então, nesse ponto eu peco um pouquinho mais, mas eu puxo mais para atividade física. Sim. Um certo dia, um a mais, um a menos. E dentro desses parâmetros você vai tentando levar uma vida normal e adequar aquele estilo de vida para você conseguir construir uma massa muscular. Sim. E além disso, mais difícil, acho que construir a massa muscular... tem alguns segredos aí, dentro desses pilares você até consegue, né? Óbvio que respeitando a individualidade de cada um, existe aí as pessoas que têm mais facilidade, Sim. né? E as pessoas que têm menos facilidade. Sim. Então, são pessoas que têm um gasto energético maior ao longo do seu dia. Então, o fenótipo dela, obviamente, vai ser mais difícil de ganhar massa muscular do que aquela pessoa que tende a reter. É aquela história do ectomorfo, endomorfo, mesomorfo. Tá? Mas o que eu quero dizer é difícil, a massa muscular ela é meio vilã porque é difícil você manter. Né? Então, uma vez que você ganha, tem toda aquela história de memória muscular e tudo mais, então a pessoa que já teve músculo é muito mais fácil ela ter de novo, né? Mas uma vez que você tem, por exemplo, você vai para uma viagem, fica 30 dias, come mal, se alimenta mal, quando você volta, você olha no espelho e fala, pô, tá diferente. Tá diferente. Sim. Então, as artimanhas para você conseguir manter a massa muscular também eu acho que são muito válidas, porque não perder também é ganhar. Sim, a regularidade tem que estar, né? Não tem jeito. Então, assim, o pessoal brinca até, fui no ódio, sei lá o quê. Eu não gosto tanto desses termos assim, mas assim, é a disciplina, né? É o ir porque sabe que, poxa, isso foi difícil construir, então vamos fazer o que for necessário para manter. Porque, na verdade, né, aquilo que a gente estava comentando, ela é uma resposta a um insulto, né? A gente vai lá e vai desafiar o nosso corpo, vai provocar lesão e ele, reparando isso, vai propiciar que a gente aumente o nosso volume de músculo. É um mecanismo de defesa do corpo. Sim. Né? E beleza, a gente estimula o corpo, vai lá, faz exercícios de musculação, enfim. Mas outra coisa que você falou da alimentação, né? Existe um alimento que seja fundamental para a gente passar para a pessoa e falar assim, olha, não descuide disso. Acho que não tem como não pensar em proteína, né? O que você tem para falar assim de dicas para o pessoal falar, olha, façam exercícios, mas o consumo tem que ser mais ou menos assim, como que funciona? É até legal a gente falar disso, porque durante muito tempo o carboidrato foi vilão. Né? Então, a gente viveu momentos na medicina
onde no começo todo mundo falava, não, restringe carboidrato engorda, é isso que você vai, a partir de agora você corta carboidrato. E na verdade era o que a gente estava falando, né? O processo de maturação muscular, ele exige energia, ele exige que você coloque energia para dentro e sobe calorias ali. Uhum. Então, o carboidrato é um dos principais, tá? Sim. Quando a gente pensa em músculo, é inevitável, como você disse, a gente falar de proteína, porque a própria a massa muscular, ela é proteína, né? Então, é necessário que a gente introduza isso de diversas formas, né? A gente consegue fazer através da alimentação. Então, por exemplo, eu vou tomar um café. Café da manhã, sempre colocar um carboidrato associado à proteína. Por quê? Sim. O que você quer é energia e o que você quer é substrato. Então, uma vez que você dá o substrato do músculo, que é a proteína, Uhum. e você dá energia para ele canalizar essa proteína e transformar em massa muscular. Sim. Então, eu acho que os grandes substratos seriam esses. E aí a forma de você distribuir. Então, café da manhã, como eu disse, um almoço também balanceado. Se você tiver alguma restrição, obviamente você vai colocar dentro disso. Sim. Uma atenção deve ser voltada para aqueles indivíduos que cada vez mais está mais comum isso no nosso meio, né? Os veganos, né? Veganos, vegetarianos e Vegan- afins, né? Exatamente. Sim. Então, esses indivíduos, a gente tem que arranjar outros alimentos e muitas vezes suplementar Sim. alguns substratos, como, por exemplo, a proteína, né? Sim. Hoje é difícil a gente encontrar uma gama, uma ampla variedade de alimentos que esses indivíduos podem ingerir, que são ricos em proteína, né? Então, Sim. a gente até encontra 1, 2, 3, mas você ter uma variedade disso acaba Sim. sendo difícil. É que a gente usa o termo whey, né, como aquele suplemento proteico e tudo mais. É que, na verdade, o whey ele já estaria numa proteína relacionada à proteína animal, né, do leite e tudo mais. Mas hoje a gente acha, né, esses compostos veganos, que aí tem lentilha, tem outras vegetais na composição, que vão ser úteis, né? Então, hoje, a gente, inclusive, tem até atletas de bodybuilding que são veganos e tudo mais, Sim, e conseguem grande desempenho. Tem até um documentário, né, mostrando que grandes ícones do esporte, muitos deles têm uma alimentação vegana, né? O Djokovic, no O tênis. Djokovic, o Lewis Hamilton, se eu não me engano, Acho né? que sim. Então, assim, é bem bacana como isso mudou. O grande problema disso é que muitas vezes é uma alimentação cara, né? Sim. Então, não é todo mundo que consegue fazer. Mas hoje você bem assistido, bem acompanhado, é possível você ter ganhos nesse Acho lado. que essa é uma grande dica que fica, assim, né, pro pessoal que é adepto ao veganismo, ou é vegetariano, enfim, sempre ter uma orientação do nutricionista por trás, assim, né? Porque pode ser que esteja faltando algo, sabe? E a gente não quer descobrir isso depois numa carência de vitaminas ou de algum nutriente específico. Então, é importante que tenha essa correlação aí com o nutricionista. Outra coisa que a gente está falando dessa parte do exercício, a gente não tem como falar do músculo sem falar do vizinho dele ali, do osso, né? Sim. A paixão dos ortopedistas, né? Apesar que isso é mais a articulação do que o osso em si. Propriamente dito. Mas, assim, uma coisa que é importante, né? A massa óssea, com o tempo, principalmente as mulheres, né? Pós-menopausa, a gente sabe que vai ter um declínio dessa massa óssea. O osso, ao contrário de que é o senso comum, que ele não é um acúmulo de minerais, ele não é uma pedra de mármore, é um tecido vivo, né? Exatamente. Que, lógico, vai ter uma taxa metabólica muito menor do que outros, mas é um tecido vivo. Então, o que a gente pode fazer para manter essa saúde óssea? Assim? Onde que entra, por exemplo, uma vitamina D, ou cálcio? O que você daria de exemplos para a gente, como esse funcionamento da mineralização e se existe coisa que a gente pode fazer para estimular isso, né? Só falando rapidinho, eu tomei um choque de realidade quando eu fui fazer ortopedia, porque não se aprende absolutamente nada disso na ortopedia, o que é um choque de realidade, né? Porque todo mundo para falar, você é o especialista do osso, né? E na realidade, o metabolismo ósseo acaba sendo um pouquinho esquecido dentro da ortopedia. É algo que eu sentia bastante falta. Uhum. E eu fui encontrar esse lado mais até na medicina esportiva, propriamente dito, do que a ortopedia. Bom, o osso, eu costumo dizer que a gente tem inúmeros estoques de alguma coisa no nosso corpo, tá? Então, qual é o nosso estoque de ácidos graxos, por exemplo? Tecido gorduroso. Uhum. Qual é o nosso estoque
de açúcar, o glicogênio. E o estoque de cálcio é o nosso esqueleto, né? Então, quando a gente vai pensar em metabolismo ósseo, a gente tem que pensar em duas células principais. Falando bem a grosso modo, o osteoblasto, que é aquele que vai colocar cálcio para dentro do osso, e o osteoclasto, que é aquele que vai fazer a reabsorção óssea. E qualquer doença ou atividade que você aumente ou diminua a atividade de uma delas, você vai ter problema. Qualquer desbalanço, Qualquer então, desbalanço disso aí, tá? Existem alguns hormônios que agem diretamente nesse metabolismo. Como você bem disse, o caso da vitamina D. Qual que é a ação da vitamina D? A ação da vitamina D justamente vai ser colocar o cálcio para dentro do estoque, para dentro do esqueleto, né? Então, por isso que é importante. Então, você estava falando um pouquinho de osteoporose, né? Aí a gente vai ter um alto índice de fratura por fragilidade, né? Essa seria a nossa clínica e o envolvimento ortopédico disso. E aí que eu acho que muito ortopedista peca, porque vai lá, trata a fratura e solta na vida de novo. Sim. Né? Então, normalmente existe até classificação de osteoporose, quando a pessoa tem mais de uma fratura, e isso acontece, muitas vezes não foi tratada. E eu imagino que até a cirurgia deve ser muito mais difícil num osso frágil desse. Com assim, certeza. Né? Dependendo do material de síntese que você utiliza, como a gente fala, né? Prego na areia. Você não tem fixação nenhuma por causa da matriz óssea ser muito fininha. É um ossinho de papel. Então, sempre que você está diante de uma fratura por fragilidade, e a gente sempre pensa, né? Fratura por fragilidade, nossa, fratura do fêmur, etc. Mas, se você parar para pensar, a principal fratura por fragilidade é rádio distal. Sim. Quantos rádios distais você já não viu tratar de alguma senhora e soltou na vida? Aquela queda, né? Que vai espalmada. Exatamente. Então, assim, é muito mais comum, né? E a gente não dá devida atenção. E por que isso acontece, né? Isso acontece por dois motivos principais aí. O primeiro, o idoso ele tem mais restrição à exposição solar, né? Então você até fala para o vozinho, toma sol, etc. Mas ele não vai muitas vezes, né? E mais restrição domiciliar também. E além disso, principalmente em mulheres, né? A gente tem a depreciação do estrogênio após a menopausa. E essa queda do estrogênio, o estrogênio ele induz a uma apoptose daquela célula que a gente estava falando, que é o osteoclasto. Né? Os novos estudos mostram que ele diminui a atividade osteoclástica, por isso que você tem uma boa mineralização óssea. E quando você justamente cai o hormônio de estrogênio na mulher pós-menopausa, ela tem maior atividade osteoclástica, ou seja, ela está tirando o cálcio do osso e isso se torna uma fragilidade. Essa é até uma das coisas também um dos temas que a gente discutiu aqui no podcast que foi com a Michelle Nagai, né, dessa parte de hormônios. Essa é uma das principais coisas também para se pensar na reposição hormonal feminina, né, que por muito tempo foi vilanizada, hoje a gente ainda está nessa missão de tirar isso da obscuridade, assim, porque muitas mulheres estão sendo prejudicadas, às vezes até por conta de não ter isso, né. E o estrogênio, a gente discutiu naquela oportunidade também, a gente pensa muito no osso, né, na parte de fora dele, né, da cortical, né, naquela parte mais mineral, e esquece do meio, né, que popularmente a gente chama de tutano, né, mas ali o meio trabeculado mesmo assim, ali naquela parte colágena também do osso, assim, tem muito dessa parte da ação do estrogênio também, né, e ali, quando você priva a mulher disso, imagina, você fragiliza a parte dura dela, tira essa parte que dá uma maleabilidade, aí é receita para uma fratura. Né? Exatamente. E além da fratura, é uma gama, infinidade de problemas ortopédicos que vão acontecer em função da queda hormonal. Né? Então, minha mãe, exemplo clássico disso. Se você parar para... Eu vou te contar a história aqui rapidinho. Minha mãe começou, dor no ombro, tendinite calcária. Tá bom, dor no pé, primeira pisada dela pela manhã, não conseguia pisar, parecia que tinha uma agulha no pé, fascite plantar. Quando começou a dar um monte de problema, eu falei, mãe, o que tá acontecendo, né? Aí tá na menopausa, tô começando a ter fogacho, etc. Beleza. Já, imediatamente, já fomos atrás de pessoas que faziam essa reposição hormonal. Cara, foi batata. Começou a fazer reposição hormonal, zerou os problemas ortopédicos. Então, assim... Não é, às vezes a gente pensa fratura, mas a fratura muitas vezes é o desfecho a longo prazo. Sim. A curto prazo vai se manifestando de diversas maneiras. Sim. E outra coisa que a gente podia falar assim também,
o que que dá para fazer, então, de exercícios, né? Porque por um bom tempo falou assim, é interessante ter um certo impacto no osso. Agora também acho que defendam, ó, a musculação também seja importante. O que que você vê dessa parte aí de estímulo para essa boa formação óssea? Vamos dizer assim? Essa questão de ter impacto no osso, existe até uma lei chamada Lei de Wolff, que é uma lei muito estudada na ortopedia, principalmente para a gente ver trabeculado no fêmur proximal, né? E quanto mais você põe carga naquela região, mais calcifica, né? Mais osso você tende a colocar. Porque assim, se você parar para pensar nos nossos acidentes ósseos, né? Então, Sim. se você parar para pensar na tuberosidade anterior da tíbia, por que que forma uma eminência óssea ali? Porque tem o estímulo do tendão patelar tracionando aquela Sim. região. Mesma coisa a tuberosidade do rádio, tem o estímulo do bíceps aqui, puxando a todo momento, e a gente tem uma calcificação a mais naquela região. Então, quando você estimula, você coloca carga naquela região, obviamente você estimula maior calcificação e maior trabeculado ósseo, tá? Mas aí entra, conforme a gente vai envelhecendo, a gente também não pode pensar só no osso, a gente tem que pensar na saúde articular, Sim. né? E quando a gente pensa a longo prazo, a nossa articulação, ela foi feita para durar um período, né? Então, eu sempre brinco que a gente tem uma data de validade. Sim. E com a medicina integrativa, com a medicina funcional, que a gente está cada vez mais crescendo, as pessoas estão envelhecendo mais, Sim. né? A nossa pirâmide está se invertendo, Sim. o que é muito bom, né? A gente tá conseguindo viver mais. E, consequentemente, a nossa data de validade articular não mudou. Não está acompanhando Não tanto, está né? acompanhando tanto, então, por isso que os novos estudos, tanto em viscosuplementação com ácido hialurônico, em alimentos anti-inflamatórios, que agem direto na articulação, a redução ou atraso, remissão de artrose, vem sendo cada vez mais Sim. estudado para a gente também tentar acompanhar a longevidade de vida com a Sim. longevidade articular. E muitas vezes, quando a gente põe atividade de impacto nesses indivíduos que já estão chegando numa longevidade maior, a gente acaba atrapalhando a saúde articular. Então, aí, o que eu acho bem bacana? Óbvio que os exercícios de impacto são importantes para a saúde óssea, mas sempre a musculação. Porque a musculação, o músculo vai agir como um grande amortecedor de impacto. Sim. Né? Então, se você parar para pensar, cada vez que eu piso, eu estou passando uma energia pelo meu esqueleto. Estou batendo o pé no chão, Sim. o chão está me devolvendo a mesma pressão da pisada, ele está devolvendo para Sim. cima. Né? Então, se eu jogar uma caneta no chão e ela bater, fazer um trauma axial nela, passou uma energia por ela, Sim. certo? Se eu pegar essa mesma caneta, colocar um monte de massinha em volta dela e soltar da mesma altura, ela vai bater. Bateu, o complexo está mais pesado, mas eu te pergunto, passou mais energia ou menos energia Sim. pela caneta? Ela teve aquela dissipação ali. Dissipou na massinha, então passou menos energia pela caneta. Sim. Então, a massa muscular, mais uma vez, é extremamente importante. Se você Sim. tiver massa muscular, legal você dar impacto ósseo, porque isso vai dissipar. Se Sim. você não tem massa muscular, primeiro você constrói para depois você dar o impacto. Exatamente. Cara, então assim, saúde articular, né? Isso tudo a gente tava falando assim, falamos do músculo, falamos do osso. O que vai juntar um com o outro vai ser a articulação, né? Porque a ação dos músculos ali nos ossos e Exatamente. tudo mais vai fazer a movimentação nas famosas juntas, né? Então, falamos aí desse aspecto da saúde, né? Da articulação. E você tocou também no assunto de artrose, né? Então, assim, fala pra gente, o que é isso, final das contas, sabe? Que surge como vários nomes, tem gente que fala, eu tô com reumatismo, eu tô com sei lá o quê. O que é artrose? O que é esse processo de degeneração que está acontecendo nas articulações aí? O processo artrósico, como você disse, atribui-se a vários nomes, né? Então, artrose, osteoartrite, osteoartrose... Começa por aí a tudo confusão. Tudo é a mesma coisa, né? O que é diferente de artrite reumatoide. Sim. Então, a artrose, ela é um processo de degeneração senil. Como eu acabei de falar para você, é data de validade. Sim. De algumas pessoas expira antes, de outras pessoas expira depois. Obviamente, se você tende a ter atividades de impacto, então, por exemplo, você pega um jogador de futebol, obviamente que ele vai ter uma saúde articular mais restrita do que alguém que não teve uma atividade de impacto. Usou mais. Usou mais, exatamente. É uma engrenagem, digamos assim. Então, quando você para pensar, a artrose, ela é um processo, é uma doença osteodegenerativa progressiva. Ela vai evoluir, né? Então, assim, a gente costuma dizer que quando ela se instala, a gente tem alguns caminhos para a gente diminuir a velocidade de progressão. É um carro que está descendo a ladeira.
a gente não vai conseguir empurrar ele de volta. Sim. O que gastou ficou Já para foi. trás, já foi. E o que a gente consegue é desacelerar ou frear esse processo através do que a gente tem hoje na medicina. E cada vez mais os estudos vêm se comprovando, né? Uns spoilers aí que eu vou dar aqui agora, de algumas terapias celulares que, inclusive, no raio-x, eles aumentam o espaço articular. Né? Então, você tem uma obliteração do espaço articular, porque aquele espaço articular que está no raio-x, você vai gastando, cada vez vai chegando mais próximo osso no osso. Existem terapias que estão sendo estudadas, que você consegue fazer até um aumento desse espaço articular. Então, eu acho que é uma coisa, hoje, com certeza, não tem nada cientificamente falando estabelecido, porém, eu acho que esse é o futuro. Tem coisa aí para frente para surgir. Estudado, quem sabe não consegue empurrar esse carro de novo ladeira acima, sabe? E aí, quando você conseguir fazer isso, seria como se fosse a fonte da juventude para articulação. Né? Sim. Que aí você vai ter uma articulação que vai durar o resto da vida. E todo episódio aqui, cara, a gente, agora fazendo essa reflexão desses primeiros que foram gravados e tal, todo vai ter uma questão estilo o ovo ou a galinha, sabe? O que surgiu primeiro, né? Então, assim, a gente tá falando dessa questão do envelhecimento e tudo mais, né? O que acontece no envelhecimento, né? As pessoas vão ficando cada vez mais inativas por diversos motivos e por isso depois vão ficando frágeis, né? Ou você entende que é o contrário, né? Elas vão ficando frágeis e aí logo vão ficando mais inativas. O que você acha que faz mais sentido? Ou o treco é todo um alimenta o outro mesmo? É difícil falar, né? Mas eu acho que a inatividade, com certeza não, mas vem antes da fragilidade. Porque, por conta disso que eu acabei de falar, quando você tem alguém inativo, é igual, vou dar um exemplo bem bobinho, tá? Antigamente, a pessoa, puxando para o meu lado agora, fazia uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, o que ela fazia? Imobilizava. Né? Hoje, você faz uma reconstrução de ligamento cruzado anterior, você solta o cara para andar no mesmo dia, no dia seguinte. Por que isso? A articulação, ela se nutre de movimento. Quanto mais movimento você tem, maior o fluxo de líquido sinovial ali, de produção e reabsorção de líquido sinovial, que é tudo aquilo que vai nutrir a cartilagem e vai dar longevidade nisso aí. Né? Então, quando você põe mobilidade precoce, você melhora a saúde articular. Então, linkando isso com o que a gente falou da vozinha. Se a vozinha ela sai de casa, ela se expõe mais ao sol, se ela tem uma boa mobilidade articular, se ela vai na academia e tem uma boa massa óssea, cara, dificilmente você vai segurar essa velha em casa. Né? E ela não vai ser frágil. Porque ela vai estar super ativa, querendo fazer as atividades. Então, isso é o que eu sempre digo. Eu tenho duas avós. Tá? Uma é o oposto da outra. As duas têm praticamente a mesma idade, beirando ali os 90 anos. Uma é mega ativa. Se colocar ela para subir num cavalo, ela sobe. Mas ela, até 3 anos atrás, o meu tio morava próximo da casa dela, ela andava 5 km por dia para ir na casa do meu tio. E ela ia no mercado e tal, essa sobe no cavalo. A outra já não fazia tanta atividade. Então, hoje você compara a saúde das duas, claro que tem diferença. Né? Então, uma é muito mais, digamos, frágil do que a outra. Né? Então, eu acho que antes de tudo, antes da fragilidade, vem a atividade. E acho que assim, e é importante a gente preservar aquele idoso que ele é ativo, né? Porque ele pode cair num dos principais problemas de um octogenário ou de alguém perto dos 90 anos, que são os traumas, né? As quedas. Uma pessoa que tem confiança em andar na rua, mas às vezes assim, a parte osteomuscular, físico, tá tudo bom, mas tem uma catarata, tem uma coisa assim, não vê direito, tropeçou. Isso pode acontecer com a gente, pode acontecer com eles. Isso é complicado, né? Porque aqui nesse podcast a gente já falou de coisas que minam a nossa tempo de vida, vamos dizer assim, né? Primeiro de tudo, parte do coração, câncer em segundo, Alzheimer terceiro, e as metabólicas, né? Principalmente diabetes e tudo mais, como a quarta causa. A quinta, se a gente vai ver, ao longo da nossa vida, ela vai tendo um crescimento cada vez maior, que são os eventos externos, os traumas, né? Que na infância, por exemplo, a gente fazendo uma avaliação, os afogamentos são preocupantes, na adolescência e idade adulta, os acidentes de carro, moto e afins.
E lá para frente são as quedas da própria altura, que a gente fala em medicina, né? Aquela queda que a pessoa está andando, caiu. Não foi uma queda de uma altura maior. Isso é complicado, né? Porque você que é ortopedista, não é mais a sua hoje, mas assim, você deve ter visto muito na Santa Casa que um trauma de quadril com uma fratura, isso ou vai ser a causa determinante da morte dessa pessoa, ou dentro dos 6 a 12 meses, o que decorrer disso vai ser muito complicado, né? Então, assim, trauma no idoso, acho que basicamente isso aí que a gente está falando, né? Sim. Fortalecer para isso não acontecer. Existe uma frase que a gente, até um jargão ortopédico, né? Que ele fala, a gente vem à vida ao colo do útero e morre pelo colo do fêmur. Pode ser, então, pode ser. E existem inúmeros protocolos, inclusive instituído na Santa Casa, de você operar esse idoso em menos de 24 horas da fratura dele, porque isso aumenta a sobrevida. Então, é uma briga extrema da ortopedia com as outras especialidades, porque normalmente o idoso que cai e tem uma fragilidade óssea e quebra, é o que a gente está conversando. Muito provavelmente ele já tem outros problemas, ele já tem um problema cardiovascular, ele já tem um problema renal, ele já tem... E aí fica essa briga do ortopedista querendo operar o mais rápido possível para tirar o idoso desse imobilismo e salvar ele, porque isso é o que eu estou falando, atrelado à taxa de sobrevida. A cada 24 horas que o idoso não se opera com uma fratura de fêmur proximal, a chance de mortalidade dele aumenta exponencialmente. Exatamente. Então fica essa briga do ortopedista querendo operar e dos clínicos querendo compensar e ter um mundo perfeito para a gente poder operar. Mas é sempre o que a gente fala, o trabalho multidisciplinar de compensação o mais rápido possível. E conseguir fazer o melhor no menor tempo. Exatamente. Cara, e agora sim, a gente falou muito já de toda essa parte de como fazer para chegar bem ali na terceira idade, na velhice, dos traumas, das coisas que são relacionadas a isso. Acho que agora é importante a gente fazer como se fosse um simulado. Assim, acho que deve chegar muito desses pacientes para você, principalmente essa parte de medicina esportiva, né? Que são aqueles que já estão otimizados ou já têm uma certa atividade. É aquele cara que já corre, que joga seu tênis, alguma coisa, e ele chega querendo mais. Ele fala assim, olha, eu estou notando que para eu melhorar nas minhas atividades ou pensando mesmo em saúde, eu preciso focar nessa parte. Como que é essa consulta inicial, assim, né? Eu acredito que, primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar duas coisas, né? O que você quer? Longevidade, viver mais, viver melhor, chegar melhor aos 90, 80 anos, enfim? Ou performance? Você casa isso, como que é sentir essa expectativa e fazer um plano de ação, assim? Eu acho que tudo é exatamente como você está dizendo, tudo é expectativa, né? Não adianta você me procurar para performance e eu te passar uma prescrição para longevidade, né? São duas coisas totalmente diferentes. Então, hoje, até se tornou muito difícil a gente trabalhar com medicina esportiva, porque tudo virou motivo para esteroide anabólico, né? Então, a gente vive uma pandemia, uma epidemia, né? De uso indiscriminado de esteroide anabolizante. E o que é muito complicado, porque o indivíduo ele chega no seu consultório buscando performance, praticamente para ele só existe o esteroide anabolizante, porque ele já tentou de tudo. Quando na realidade ele não tentou nada, né? Ele tentou aquilo que ele leu no Google ou aquilo que ele foi instruído pelos colegas, pelos outros indivíduos que praticam a mesma atividade que ele fazem. Então, para ele só existe o esteroide anabólico. E muitas vezes o médico acaba prescrevendo para não perder o paciente. Então, eu acho que o principal ponto aí é você virar e falar assim, não, nós vamos otimizar tudo que a gente pode dentro do que é fisiológico para você. Porque o uso de esteroide anabólico, ele tem os seus efeitos colaterais, né? Você sabe isso, você sabe melhor que eu, inclusive, porque existe uma grande, como posso dizer, um índice de neoplasias que podem ocorrer pela suplementação. Isso tudo ainda é muito, né? Ele é nebuloso, a gente não sabe as doses de segurança. E as doses que estão sendo feitas, elas são muito acima do fisiológico, né? Você vê pacientes com testosterona de 10 mil, 8 mil,
coisa que é tipo 8 a 10 vezes o que uma pessoa muito bem de testosterona estaria, vamos dizer assim. Então, acho que talvez essa dose, como tudo, né? O veneno vai estar na dose aí. Exatamente. Então, acho que assim, pode ser que tenha aplicabilidade. Por exemplo, a gente ouve, às vezes, celebridades que falam assim, ó, o cara é idoso, ele usa seus anabolizantes e tudo mais. Ok, às vezes alguma coisa para evitar essa fragilidade lá para frente. Mas fica difícil me convencer de um rapaz de 20 e poucos anos, ou um cara de 40 que Fazendo quer melhorar a performance para jogar tênis melhor. Uma reposição, né? Então, Uma assim, reposição. o termo reposição fica ruim, né? Porque tá repondo o quê se já não tá Exatamente. faltando tanto, sabe? Então, assim, é um tema espinhoso mesmo, sabe? Isso aí acho que vai tá causando muito agora discussão, isso é saudável, isso tem que ser trazido para a luz mesmo e falar assim, ó, vamos falar disso que nem aconteceu com a reposição hormonal feminina. Hoje a gente fala em bons benefícios, só que tudo tem que ser feito com muito bom senso. E a Exatamente. gente vê hoje um certo processo até de escravização do paciente. É quase como se fosse um cara tentando vender drogas para o outro, assim, aquela coisa assim de você vai ficar dependente de mim por conta disso. Isso é um mercado hoje medonho, assim, né? E é os dois lados, né? Tanto o profissional que passa para fidelização do paciente Sim. e o paciente que busca para Sim. melhorar a performance de uma maneira mais Sim, fácil, sim. né? Então, o ser humano, ele obviamente, ele vai pelo caminho mais fácil. Ele sempre vai pelo Sim. caminho mais fácil. Mas existem outros meios de você otimizar para depois isso ser Sim. um complemento, a cereja do bolo, Sim. né? Mas antes você precisa ter o bolo inteiro Edificar o consigo. negócio, exatamente. Mas respondendo a sua pergunta inicial, como que funciona isso? Tudo vai depender de onde a gente quer chegar, né? A gente que busca a longevidade, a gente vai trazer um pouquinho mais para cá. Que a performance, um pouquinho mais para lá. E da atividade dentro da performance, Sim. né? Então, por exemplo, só falando o dia a dia, grosso modo. Aham. O cara pratica uma atividade de endurance. Ele faz um maratonista em comparação com o cara que faz corrida de 100 metros. Sim. Você tem que otimizar a atividade deles de maneira diferente, né? Então, não existe uma prescrição padrão, seria uma receita de bolo que você vai falar assim, esse serve para as duas coisas. Não. Por exemplo, como que um pontapé inicial legal nesse caso, como que seria? Você ter pelo menos uma ergoespirometria, né? Para você conseguir traçar os limiares dentro dessa ergoespirometria. Então, o que é isso? É você saber onde que esse indivíduo está entrando no metabolismo aeróbico dele, onde que está o metabolismo anaeróbico. Porque quando você tem esse mapeamento, você consegue jogar mais para um lado ou mais para o outro. Sim. Né? Então, só explicando rapidinho, você tem o limiar 1 e o limiar 2. Sim. O que é isso? O limiar 1 é todo metabolismo predominantemente aeróbico. Sim. Quando você atinge o limiar 1, você entra no sentido do limiar 1 para o 2. Sim. Aqui você tem o metabolismo aeróbico e o anaeróbico agindo. Então você tem a produção de lactato, mas você ainda está conseguindo tamponar aquilo lá. Sim. Quando você atinge o 2, o limiar 2, praticamente virou um metabolismo anaeróbico. Então, quando você pega o indivíduo sobre a mesma idade, sobre atividades totalmente diferentes, adianta eu pegar um cara que quer correr 100 metros e trabalhar com ele o limiar aeróbico? Não vai ser a dele. Não vai ser a dele. Sim. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Você vai melhorar muito a sua... Não vai. Eu tenho que trabalhar nele do 3 para frente, Sim. né? Então, assim, na fase 3, né? Do 2 para frente. Então, o tipo de atividade que esse indivíduo desempenha vai ser o que vai mandar na consulta, né? Sim. Mas um pontapé inicial seria isso, você saber onde que esse paciente está na sua linha. Esse teste, então, é o que o pessoal popularmente conhece como o teste de VO2 máximo, Isso, que é um dos parâmetros, né? Isso, Mas o nome mais completo da... Exato, é aquele que o cara corre Sim. ou pedala com a máscara e você vai vendo a troca gasosa. Sim. E dentro dessa troca gasosa você está vendo quanto de oxigênio ele está conseguindo utilizar. Sim. E a partir daí você vai montando o metabolismo dele. Então, para você ter um pontapé inicial, você precisa saber onde que esse paciente está na sua linha. Então, você precisa saber quanto de composição qual a composição corporal dele, Sim. quanto de massa magra ele tem, quanto ele tem de massa gorda, quanto ele performa dentro de um exame de ergoespirometria. E daí, porque o paciente, ele é assim, digamos que ele não vê pequenas mudanças, Sim. né? Então, você precisa até de números para você mostrar para Sim. ele o quanto ele está evoluindo naquele parâmetro. Porque se você for ver ele daqui 2, 3 meses, com certeza ele vai chegar no seu consultório e falar, doutor,
tá na mesma coisa. Aí Sim. você fala, será que tá na mesma Vamos coisa? mostrar, né? Vamos ver. Aí você põe o cara olha, a hora que você olha, põe num gráfico, você fala, cara, você tava aqui, ó, você tá aqui. Pode não parecer, mas você evoluiu muito. E aquelas evoluções que, às vezes, assim, você pega até um cara mais sedentário, vamos dizer assim. Era aquela pessoa que, ao caminhar e conversando com alguém, consegue conversar, mas já tinha uma certa dificuldade. Esse cara, depois de um tempo, ele passa a ter uma corrida de uma intensidade mais, um trotezinho, e ele consegue fazer isso. Isso foi uma grande evolução de capacidade, sabe? Exato. E ele, às vezes, não dá esse valor. Não Ele fala, pô, reconhece. antes eu andava rápido e ficava ofegante, hoje eu preciso correr para ficar ofegante. Então, essa evolução, às vezes, nem é tão percebida, mas o valor numérico é interessante, né? Exatamente. Eu sempre busco isso. Eu acho que quando você tem números, você consegue mostrar para o paciente a evolução dele. Então, tira foto, mostra, põe números, expõe, porque daqui 3 meses ele vai voltar. Sim, E sim, quando sim. ele vai voltar, a gente quer resultado. Né? Legal. A gente, ainda mais a nossa geração, que é uma Aham. geração muito imediatista, Sim, né? Então a gente quer para já o resultado. Então a gente, como médico do esporte, a gente tem que entregar resultados. Né? sim. Então, não... E isso é bem bacana, assim, porque tem estudos mostrando já de forma bem categórica, assim, essa questão do VO2 máximo, né? Basicamente, vamos tentar simplificar, seria o tamanho do seu motor, ou seja, aquilo que você consegue pegar de oxigênio, converter em atividade e assim por diante. Quanto maior esse número, maior sua capacidade, vamos dizer, cardiorrespiratória, a grosso modo. Então, assim, esse estudo foi bem bacana, porque ele dividiu essa população estudada, assim, em 4 partes, né? Os menos condicionados e os mais condicionados, 25, 25, 25. E aí, o que foi o dado mais importante? Ele falou, se você pegar dos 25 piores para os que estão de 75 para cima, ou seja, os 25 melhores, a chance de morte por qualquer causa, vamos dizer assim, é 3 vezes menor no grupo dos mais bem condicionados. E é o que a gente até falou aqui quando estava o Leandrão aqui, que é o educador físico, que veio falar com a gente, poxa, não existe nenhuma medicação na medicina que consiga fazer isso, sabe? E a extrapolação ainda do estudo, quando pega e compara os piores com aquela picozinho, a elite, os 2% melhores, é de 5 vezes o incremento. Então, assim, é demais, né? Então, não tem como o exercício não fazer parte da vida de quem pensa em melhorar Tem e até viver mais. Cara, esse estudo eu gosto muito também. Cara, eu achei ele sensacional. Eles pegam ratinhos de laboratório Aham, com tumor terminal, sei. com câncer maligno, não terminal, vai. E aí eles submetem um grupo à atividade física dos ratinhos, os outros grupos sedentários. Os grupos que praticam atividade física têm menor progressão do tumor maligno. Isso a gente vê totalmente na prática clínica, assim, totalmente. Você que é onco, cara, Sim. deve ver muito isso. Sim. E aí, o mais legal é que quando eles pegavam e faziam uma transfusão, tiravam o sangue desse ratinho Aham. e implementavam naqueles ratinhos que não praticavam atividade física, eles tinham Tinha um certo menor benefício. proliferação do tumor. Caramba, então. Aí tá, assim, várias coisas surgem desses estudos em animais, assim, né? Porque é o que a gente falou, dessa medicina mais moderna e tudo mais. Às vezes a gente não vai conseguir ter esses dados em grandes estudos que Sim. vão dividir em grupos muito parecidos e tal, mas a gente consegue pegar uma extrapolação de estudo em animais, alguns casos de série de pacientes que a gente vê bons resultados. Poxa, lógico, é um nível de evidência menor? É, Claro. né? Então, assim, só que não tem como dizer que isso não é válido, sabe? E eu vejo muito na minha prática clínica. Tem uma oncologista que eu gosto muito, que é a Ana Bacarinha, ela foca bastante nisso, assim, e a gente vê claramente melhor resposta às medicações, melhor desempenho, Que legal. pacientes que entre uma quimio e outra tocam sua vida dentro das possibilidades de forma normal. Então, assim, acho que tem bastante de verdade nisso aí. E acho que uma coisa assim, que eu esqueci de perguntar, até uma curiosidade minha, confesso. Então, assim, chegou esse paciente, a gente estabeleceu ó, longevidade, potência, quer melhorar no crossfit, enfim, o que for o desejo do paciente. Acho que uma coisa não pode deixar de ser feita assim, né? Por exemplo, o paciente que vai fazer atividade, ele deve, primeiro, aquecer, ou seja, simular os movimentos que ele vai fazer, alongar os dois. O que essa tal de pessoal você vê muito
em stories, tô fazendo um exercício de ativação. O que é isso? Fala pra gente aí para melhorar esses conceitos. Cara, esse é um tema bem controverso, né? E a gente, você com 38 anos, viveu a mesma coisa que eu. Antes de praticar atividade física, praticamente era religião, você tinha que alongar, né? Você ia lá e fazia aquele alongamento pré-atividade física, né? E hoje isso caiu por terra, né? Então, que nem você falou, eu tô num time de futebol, você vai lá, pô, ninguém alonga antes da atividade física. Você fala, né? E isso caiu um pouco por terra. E você via, né, treininho da seleção, na Copa, um com o pé no do outro, exatamente. Batendo papo. E o que aconteceu, né? Por que mudou muito disso, dessa cultura? Na verdade, não é que o alongamento ele não deva ser feito, tá? Vamos destrinchar o alongamento em 2 grandes grupos, o alongamento estático e o alongamento dinâmico. Alongamento dinâmico, mais a questão da mobilidade, você fazer as ativações, enfim. Mais o aquecimento, junto do aquecimento, e o alongamento estático, mais aquele alongamento que a gente fazia mesmo, você ficar parado e puxar. Esticar o músculo, tá? Vamos dizer assim. E eu vou explicar algumas linhas de pensamento para chegar na conclusão que eu vou chegar. Alguns estudos colocam que quando você faz um alongamento antes de uma atividade física, o alongamento estático, tá? Não o alongamento dinâmico. O alongamento estático, esse que a gente para e alonga, você perde algum efeito de tensão muscular, né? Então, o músculo, não pode esquecer que ele é um tecido elástico, né? Ele tem fibras colágeno, ele tem várias outras. E uma das características de contratilidade é o efeito que a gente chama de corda de arco, né? Então, esse efeito acaba sendo perdido com o alongamento estático, tá? E alguns estudos colocam que você pode ter perda em treinamentos de força de até 30%. Quando você faz o alongamento estático pré-treino. Então, assim, o que as pessoas chegaram é que não parece ser muito inteligente você alongar antes de um treinamento de força. Aí você vai falar, mas a pessoa que alonga, ela está alongando não para ter mais força, ela está alongando para evitar uma lesão. Então vamos considerar o índice de lesão. Não tem diminuição do índice de lesão quando você pratica o alongamento estático, né? Então por isso que hoje não se faz. Mas e com relação ao alongamento dinâmico? Cara, aí o alongamento dinâmico melhora a performance, melhora a oxigenação tecidual pré-atividade física. Então o indivíduo, por exemplo, antes de entrar em campo, se você olhar um jogo de futebol, os caras vão lá e fazem uma ativação rapidinho antes de começar o jogo. Para todo mundo já ter ali dentro do músculo uma oxigenação, uma quantidade de sangue determinante para começar a ativar aqueles estoques de glicogênio. Mostrando para o músculo dele o que vai acontecer. Exatamente. Né? Mas essa ativação seria você mostrar para o músculo o que vai acontecer, mas sem você depletar o glicogênio dele, porque afinal você quer performar, você quer melhorar aquele rendimento. Então, essa parte do alongamento estático, eu esqueceria isso de lado, não que não seja bom. Isso é legal. A gente está falando de velhinha, está voltando. Você tem uma mobilidade, mas isso pré-atividade física ou um pré-alto rendimento, não considero mais. O alongamento estático, o alongamento dinâmico e a ativação, como você colocou, o exercício de mobilidade, é legal. Isso é importante, né? Porque acho que uma das atividades que a gente mais vê assim, é a prática de musculação, né? Um exercício extremamente controlado, se feito da forma correta, talvez um dos mais seguros que a gente tem, né? Então, isso eu noto essa mudança de cultura em academias, assim, eu já noto pessoas que às vezes pegam, começa fazendo e eu vi até o do Leandro Twin, um cara que eu gosto bastante também, ele fala assim, não adianta também você fazer essa parte de um alongamento dinâmico, vamos dizer assim, fazer ombro, e ficar com um cara que está acostumado a fazer 40 de cada lado com o ombro e ficar fazendo com um pezinho de 1. E falou, isso não vai representar uma estimulação para o seu exercício, né? Então, por isso que é importante, né? Tem que ter o educador físico na jogada. Exatamente. O pessoal tende a não valorizar essa atividade, acho que montando um treininho de qualquer forma vai conseguir resultado. Os resultados são outros quando a gente está bem orientado, né? Então, assim, acho que estamos falando dessa parte também de preparo, de musculação. A força, eu entendo aqui como um dos componentes fundamentais de longevidade, assim, né? A gente tem dados aí de queda de massa muscular a partir dos 35, 40 anos,
você pode me corrigir se eu estiver errado aqui na minha informação, mas de algo em torno de 1% de massa ao ano, né? E isso pode repercutir de 10, 15% de perda de força por década. Então, você imagina uma pessoa que já não está muito bem aos 40, como é que ela chega aos 70, 80, né? Então, estudos já mostrando também essa perda de força mensurada através do grip, né? Da força de preensão. Foi quanto os que tiveram menor força de preensão tiveram maior índice de demência. Aí, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A força de preensão ela pode ter muita relação com o nível de condicionamento que a pessoa tem, né? Então, assim, ela é uma aproximação grosseira do estado físico geral da pessoa, Ela né? é uma das variáveis, né? Então, assim, eles usaram essa no estudo. E olha que coisa interessante, né? Uma coisa que você nem pensa, pô, Alzheimer com força, né? Isso é uma coisa bastante bacana, assim, que é uma área que eu vejo que, sim, temos que investir em termos de força, sim, musculação tem que fazer parte, sim, dos exercícios. É exatamente o que você falou, é um exercício que quando assistido, quando indicado por um bom profissional, e aí eu tô totalmente de acordo, eu acho que o papel do educador físico é fundamental, Sim. né, nesse tipo de atividade. É um exercício onde você consegue controlar as variáveis, né? Sim. Então, por isso que ele é seguro. Sim. Então, você consegue controlar a carga, você consegue controlar a repetição, Então, dentro disso, a chance de lesão de uma atividade, por exemplo, como futebol, onde você não controla onde vai cair a Sim. bola e a velocidade do seu Trombada que você vai adversário, tomar. a trombada que você vai tomar. Então, dentro disso que a gente está falando, sem dúvida, e até o que a gente acabou de falar, de massa muscular, de degeneração, tudo mais, quando a gente fala de musculação, não tenho dúvidas que seja a atividade física uma das mais completas e uma das mais seguras. Sim. Acho que uma coisa também que você deve ver muito relacionada aí já à prática esportiva, né? Entrando já em alguns problemas específicos do consultório de ortopedista e de medicina do esporte, né? Acho que falar da condromalácia, né? Acho que popularizou esse nome, mas acho que vale a gente esmiuçar assim, o que é isso aí, né? A gente nota às vezes pessoas bem condicionadas, né? Que tem desbalanços de musculatura, isso é fator de risco, não é? Conta pra gente aí, o que é essa tal da condromalácia? Principalmente a que acomete o joelho ali, né? Que acho que é a mais popular. A condromalácia, ela ganhou muito popularidade e hoje, durante a pandemia, a gente teve até um aumento, porque as pessoas pararam um pouco de fazer atividade física ou tiveram que se readaptar a fazer atividade física em casa, aquelas que se recusaram a parar de fazer atividade física. Então, a gente viu um aumento da incidência muito grande e é exatamente o que você falou. As pessoas muito bem treinadas, elas podem apresentar esse problema por um desbalanço muscular. Então, é o caso da pessoa que, às vezes, ela tem muita força de quadríceps, mas pouca força de glúteo, né? Porque quando a gente fala de condromalácia, a gente está falando de duas interfaces articulares, uma da patela e a outra do fêmur. Né? Se você lembrar da anatomia lá, a gente tem o fêmur aqui e a gente tem a patela em cima. Quem que vai cuidar da dinâmica da patela? É muito mais o quadríceps. O quadríceps, a patela é um osso que a gente chama de sesamoide. Né? Lá na anatomia, se você se lembrar, o que é um osso sesamoide? É um osso que cresce no meio de tecido de tendão, né? Então, ele tá ali, a gente tem em cima dele o tendão do quadríceps e embaixo o tendão patelar. E ali no meio a gente tem a patela. Então, quem que controla a patela? Basicamente, só o quadríceps, né? Que é a extensão do tendão que é onde está a patela. E quando a gente fala de fêmur, a gente está lembrando dos rotadores lá, que é da musculatura toda pélvica, da musculatura do quadril. Então, quando a gente tem um sinergismo, ou seja, a musculatura trabalhando em conjunto, a gente tem uma boa congruência. Quando a gente não tem um trofismo muscular adequado ou perde esse sinergismo, a gente tem um desalinhamento. E aí é o que eu sempre falo. Se eu colocar minha mão em cima da minha própria mão assim, não dói nada. Agora, se eu colocar uma caneta aqui e colocar o peso da minha mão, vai doer? Porque eu estou diminuindo a superfície de contato, então estou aumentando a pressão de contato no único ponto. Se eu tenho muita pressão de contato, eu vou ter um maior desgaste. E aí começa a acontecer o problema. Tá? A condromalácia,
Por que que hoje fala-se muito mais em condropatia e não mais condromalácia? A malácia vem, a origem da palavra, se eu não me engano, é grega, que você tem um amolecimento da cartilagem, que é justamente como se fosse a fase 1 da Sim. condropatia, né? Então, antes de você ter uma lesão de cartilagem, você tem um amolecimento daquele tecido. Sim. E aí depois você começa sucessivamente a ter maior lesão e você vai afundando, chegando mais próximo do osso subcondral, Sim. né? Então, o termo condromalácia grau 5 já não faz sentido, Sim, entendeu? sim. Porque já não é mais o amolecimento, aí é Sim. condropatia, né? Sim. Ah, entendi. Pô, isso aí, assim, e você vê muita gente falando assim, pô, comecei a correr, comecei a ter isso. Acho que, assim, outro parente ali que a gente vai ver de pessoas que estão começando a intensificar a atividade física são as lesões ali dos tendões, né? Então, assim, o que é a justificativa disso, assim? Desenvolvimento maior do músculo, menor do tendão? Tem alguma coisa que acontece que aumenta essa incidência, assim? A gente pode colocar isso, uma das causas de ruptura miotendínea para aqueles indivíduos que tomam esteroides anabólicos, como uma justificativa como essa que você colocou. Não estou falando que existe correlação, tá? Porque hoje, assim, não me recordo de ter visto em um estudo que o uso de esteroide anabólico predispõe Aumenta à ruptura rupturas. miotendínea. Sim. Até porque, dentro do mundo dos esteroides anabólicos, existem drogas e drogas. Ah, sim. E Existem usos da mesma droga, né? Exatamente. Então, você comprovar isso, um estudo comprovando isso, você não vai ter. Mas, se você for colocar os indivíduos que sofrem uma ruptura, fica claro que o crescimento muscular, ele se dá muito mais rápido do Sim. que a adaptação do tendão. O tendão, ele cresce como? Através de tração, né? Então, como tem os acidentes ósseos que a gente estava comentando, você tem a região de tração e ali vai se formando mais osso. O tendão é a mesma coisa, quanto mais ele é exigido, mais forte ele vai ficar. Sim. Só que o tempo de ativação dele é muito menor, muito mais longo, muito maior do que o do músculo. O músculo cresce mais rápido. Entendi. Né? Mas aí entra... todas as lesões no mundo esportivo, elas têm uma causa para acontecer, né? No quesito tendinite, existe muito mais a questão do overuse, Sim. que aí é aquela clássica jumper's knee, né? Que a gente fala, por exemplo, da lesão do Ronaldo, Sim. né? Por que o Ronaldo rompeu o tendão patelar? Ronaldo rompeu o tendão patelar porque ele teve microlesões lá ao longo da vida, né? Se você assistir o documentário dele, ele vai falar, pô, já sentia dor. Era inflamado há um tempão. Exatamente, e ela fazia um pouquinho difícil, melhorava, mas jogava mesmo assim, e aí eu tive uma ruptura parcial, e aí foi deflagrando. Geralmente vai dando sinais, Exatamente. né? Tendão de Aquiles, mesmo jeitão também, Exato. né? E existe uma classificação para isso, né? A quesito do joelho, a classificação aí de Blasina, por exemplo, ele é o que eu sempre falo para os pacientes que têm uma tendinite. Ó, você tá aqui dentro da classificação, então qual que é a classificação? Ah, eu tenho atividade depois que eu tenho dor depois que eu paro. Ou dor durante. Tá? A dor durante o exercício já é pior do que a dor quando para. Sim. A dor durante o exercício, você tem perda de rendimento? Tenho perda de rendimento, já é pior do que não perder o rendimento. Sim. Você tem perda de rendimento, mas consegue fazer atividade física? Consigo. Não, eu tenho que parar, já tá pior. Então, quando o cara já tá aqui, o próximo fase é a ruptura. Sim. Né? Então, você vai tendo microlesões naquela, e essas microlesões, uma hora elas vão se juntando e até chega uma hora que a ruptura acontece. Então, assim, continuando agora na clientela ortopédica, vamos dizer assim, acho que você tem até aquela outra brincadeira que a gente fala, né? Você tem duas populações que vão ser clientes do ortopedista em algum momento. Um é quem anda de moto. Esse aí é fiel. O segundo é quem corre, né? Então, a corrida, ela é apaixonante, assim, é um negócio muito legal. Acho que todo mundo que gosta de esporte deve ter tido uma fase que foi meio corredor, ou muitos que ficam. Então, esse aqui é para os amantes e para os pretendentes aí da corrida. Ela é um exercício relativamente fácil, vamos dizer assim, né? Porque em pouco tempo, a pessoa que está ali se condicionando, ela vai pegando gosto pela coisa. O efeito em grupo é muito bacana, assim, então você vai fazer grupos de corrida e tal. Mas a gente vê muito que é uma atividade esportiva de alto risco por conta do abuso, né? Então, a gente nota rápido, pessoas querendo fazer provas de 10, 15, meia maratona, e assim as coisas vão acontecendo. E aí, o que acontece, Vitor? Assim,
é o coração e o condicionamento cardiovascular fica muito melhor do que a carcaça aguenta? O que é o problema da corrida como um fator de lesões, assim? Cara, eu costumo falar que os dois pacientes mais difíceis de tratar, um é o crossfiteiro Aham, e o dois é o corredor. tá. Porque eles são doentes e apaixonados pela atividade que eles Sim. desempenham, né? E quando você fala pro corredor que ele não pode correr, ele prefere te dar um tiro na cabeça do que Sim. obedecer a sua ordem. Então, é exatamente o que você falou aí. Hoje, é uma atividade física que ela está muito em alta, né? Porque antigamente as pessoas já corriam, né? Não é uma modalidade nova nem isso, mas hoje é um exercício fácil de praticar, como você falou. Aham. Que ele, então, é um indivíduo que às vezes ele não se encontrou no futebol, ele não se encontrou em alguma atividade que tenha a corrida, mas na corrida ele Corrida em gosta. si ele gostou. Exatamente. E ele consegue performar dentro disso. Onde que está o problema e o quesito da corrida, tá? O que eu enxergo? A corrida, ela é um exercício seguro. Assim como a academia, você consegue controlar as quesitos força, intensidade, até terreno, né? Quando você consegue controlar o Sim. terreno, você minimiza as chances da lesão. Qual que é o problema da corrida? É o corredor. Sim. Né? Então, exatamente isso que você falou. Hoje ele corre 5, semana que vem ele consegue correr Sim. 10. Porque a adaptação cardiovascular ela acontece muito mais rápida. Sim. Né? E a adaptação osteomioarticular, ela é demorada, ela é lenta. Então, quando o indivíduo ele começa a performar, começa a correr, ele tem que entender que ali existem outras adaptações que não a cardiovascular. Sim. Porque ele se sente seguro, ele consegue, não, doutor, eu consigo Tô bem. correr 10 quilômetros, eu sim. consigo correr. Não tem nem dúvida. Exatamente, mas ótimo, né? Mas o seu corpo não está preparado para Sim. receber. E aí que começa um alto índice de lesão, de fratura por estresse, entre outras complicações Sim. que a corrida pode trazer. Acho que assim, então, o recado que fica, gente, para quem pensa em atividade física, que tem que fazer parte, é um trabalho global, né? Tem que investir em força, tem que investir em cardio, tem que investir em uma coisa que pouco é falado, que é a estabilidade. Então, aí que vai entrar muitas dessas atividades, né? Que hoje cresceu muito, né? Pilates e tudo mais, mas a gente tem que lembrar de coisas também esportes que propiciam estabilidade, que a gente não fala, né? Que é, por exemplo, quem gosta de algum tipo de dança, ou capoeira, enfim, tem várias coisas que são grandes estímulos para a estabilidade e a gente deixa de pensar nisso, né? Então, acho que a dica é essa, vamos juntar todas essas atividades. Agora, sim, entrando nessa fase já final aqui do nosso programa de hoje, acho que uma coisa interessante é falar de prevenção mesmo agora, através do uso de algum suplemento, alguma coisa assim. O que você destaca aí? Que fala assim, olha, na vida da pessoa que está engajada em participar agora de atividade, de colocar atividade física na sua vida, quais são os suplementos que você fala assim, pô, esses não podem faltar, esses são interessantes de ter? Isso, assim, que eu considero, se você tiver condições, né, a gama de suplementos ela só aumenta. Sim. Né? Ixi. Então você consegue prescrever suplemento de tudo que é tipo para melhorar a performance. Hoje, o que eu considero extremamente importante, o colágeno, tá? Uhum. Até para a saúde articular. Então, Algum tipo específico que você fala, ó, esse é melhor, dizem esse muito não quer? mais não hidrolisado tipo 2, né? Uhum. Que, O tal do C2 que eles o falam muito. C2 caiu a patente do C2 Uhum. recentemente, mas era a única que podia manipular, né, a molécula. Hoje já tem outros laboratórios que produzem, mas seria essa molécula. Por quê? Porque o colágeno, existem inúmeros tipos de colágeno no nosso corpo, né? O colágeno específico da cartilagem é o do tipo 2. Sim. Assim como o colágeno do menisco, por exemplo, é mais predominantemente do tipo 1. Então, o colágeno da cartilagem é o do tipo 2. Tá? Não que esse colágeno vá agir diretamente na cartilagem, né? A gente sabe que ele age de maneira indireta dentro da articulação. Isso é um tema para um próximo podcast. Sim. Mas eu considero que o colágeno é extremamente importante. Eu uso, né? Acho que todo mundo deveria utilizar para a saúde articular. E aí, dentro da performance esportiva, construção de massa muscular, eu acho indispensável a creatina. Sim. Né? A creatina é um suplemento que, ao meu ver, é indispensável, né?
por N benefícios que ela traz, e inclusive para aquilo que a gente estava falando lá no comecinho, da manutenção da massa muscular. Sim. Então, às vezes, você fazendo utilização desse suplemento, não só pensando no ganho, mas também na manutenção. Sim. Esses são os suplementos que eu acho aí. E o anti-inflamatório, que seria o ômega 3 também, que eu Sim. acho. Mas cada Os vez que eu top for puxar, 3, eu vou puxar então. mais um, mas eu É. colocaria esses 3 aí Tá. como... Não, pensando num anabólico, né? Pensando em recurso ergogênico, em manter massa e ganhar massa, eu pensaria na creatina. Na saúde articular, eu pensaria no colágeno. E pensando aí anti-inflamatório, evitar qualquer inflamação, pensaria no ômega 3 aí. Boa. Acho que estamos bem cobertos aí, né? Uma dúvida até pessoal, assim, condroitina, isso já é na classe de uma medicação, Sim. não tanto de um suplemento, assim. Ainda existe aplicabilidade para ela? Qual o paciente que merece o uso? Como que funciona isso? A glucosamina, em associação com a condroitina, elas ganharam muito, como posso dizer, muita fama, né, Uhum. no tratamento da osteoartrose, né? Por quê? Porque é como se fosse um anti-inflamatório com poucos efeitos colaterais. Sim. Então, a gente consegue dar para o idoso, muitas vezes, sem deflagrar um problema renal. Porque você vai lançar um cetoprofeno, por exemplo, um vai anti-inflamatório complicar. não esteroidal, você vai complicar o rim do cara. Então, esse acaba sendo uma medida que você consegue fazer uma medida anti-inflamatória de uma maneira segura. Mas o que acontece? Os estudos, eles não conseguem comprovar que ela desacelera a artrose, tá? O que os estudos colocam? Que os pacientes, quando fazem a utilização, eles melhoram os sintomas, porque é um anti-inflamatório, Uhum. mas com o uso prolongado. Então, se ele começar a tomar, por exemplo, essa semana, ele não vai ver diferença. Vai ter. Ele vai mais de 3 semanas para começar a ter um efeito, mas ele tem efeito no tratamento principalmente da artrose, né? Eu acho que é uma medida a se pensar assim, até pelo custo também, Sim. será algo bem acessível para as Sim. diversas classes sociais. Aí. Legal. E aqui, cara, como a gente tá falando no começo do podcast, né? Além de falar de saúde e de tudo mais, a gente fala também de avanços, né? Então, sempre falar assim, tá, agora a gente já traçou tudo isso, entendemos o problema, o que tem pra frente, né? Então, a gente até deu um spoilerzinho ali atrás, né? Falamos assim, e aí? O que são terapias que talvez... Existe coisa que a gente pensar em regenerar cartilagens, ligamentos, tendões, enfim... Tem alguma coisa, células-tronco? O que você vê aí de Sim. futuro? Isso. Eu sou suspeito para falar que eu sou um enorme entusiasta disso aí, né, cara? Mas as terapias celulares, ou a parte da medicina regenerativa, eu acredito que ela vai ganhar força nos próximos anos, né? Eu acredito que esse seja o futuro. Uhum. Porque acho que, assim, cada vez mais as pessoas procuram medidas que vão devolver ela mais rápido, né? Sim. Então, você para pensar como que era uma cirurgia oncológica antigamente. Você Sim. lapava o cara daqui a aqui. Hoje, vídeo, né? Você Sim, tenta fazer tudo pode. por vídeo, no dia seguinte o cara tá zero. Mesma coisa joelho. Antigamente você reconstruiu o ligamento, você abria. Quando o cara trouxe a artroscopia para o Brasil, falaram para ele, para que eu vou espiar pela fechadura se eu posso abrir a porta? Então, assim, e hoje a cultura mudou muito. Hoje as Sim. cirurgias todas por vídeo, praticamente no joelho, né? Exceto aquelas mais invasivas. Uhum. Mas eu acho que esse é o objetivo. Cada vez você devolver mais, agredindo menos, né? Uhum. Então é aí que eu acho que a terapia celular vem para ficar. O que tem hoje, né? Uma série de coisas, especificamente para ortopedia e joelho, Sim. né? Então, tanto a aplicação intraarticular com células-tronco, Uhum. a- Algum país já liberou isso? Eu vejo alguma coisa de México, Taiwan, que tem pessoas que... Até americanos que têm... Médicos que têm clínicas nos Estados Unidos e no México encaminham os pacientes para o México para fazer terapia celular lá. Sim, sem dúvida. Um dos países que eu acompanhei de perto isso é a Coreia do Sul, Uhum. né? Lá eles estão bem adiantados em relação aos demais países, até pela própria legislação deles, né? Uhum. Então a legislação deles é um pouco mais permissiva com relação a isso, então eles já fazem cultivo de material celular, então Sim. lá eles biopsiam a cartilagem, eles pegam aquelas células da cartilagem, eles proliferam aquelas Do células próprio paciente, do né? Isso que é próprio importante. paciente, e na Uhum. hora eles fazem como se fosse um second look, né? Sim. E injetam as próprias células daquele paciente naquela cartilagem. Sim. Então, assim, são terapias que vieram para ficar. Então,
existem ainda com cartilagem, uma outra que você tira um fragmento de cartilagem de trás da orelha, centrifuga, fragmenta aquilo lá, pega os detritos que você obteve em função da centrifugação e injeta. Sim. Na articulação também é uma outra forma de medicina regenerativa. E hoje em dia existem inúmeras. O difícil é o próprio PRP também, Sim. que você tira células sanguíneas. Que é o do plasma rico em plaquetas, Plasma né? rico em plaquetas. Mas aí você para pensar, pô, será que é a plaqueta? Na verdade, aí você vai estudar, por exemplo, na Espanha é super em alto o PPP, que é o plasma pobre em plaquetas. Então, será que não é o plasma, É o né? plasma, exatamente. Porque as células do nosso... Se você parar para pensar, é um negócio lógico, porque... Vamos falar mais uma vez de puxar para o meu lado aqui o joelho. Quando eu tenho uma lesão meniscal próxima da cápsula, ela tem um potencial de reparo. Quando eu tenho longe da cápsula, ela tem outro potencial de reparo. Por que isso acontece? Porque a cápsula é onde está irrigada, Sim. né? Então aqui a lesão reage de um jeito, aqui de outro, porque aqui chega mais sangue, simples Sim, assim. circulação é Do melhor. mesmo jeito, quando eu tenho uma lesão de menisco, e aí você fala, eu tenho uma lesão de menisco em associação com lesão ligamentar. Qual você acha que é melhor de tratar? Menisco puro ou menisco com lesão ligamentar? É lesão menisco com lesão ligamentar. Você fala, mas não faz sentido, o joelho está mais instável, como que reage melhor, cara? Se agrediu muito mais. É porque você faz um buraco no osso. Dentro do buraco do osso tem o quê? Sim. Células totipotentes, a medula óssea, solta aquelas células dentro do joelho. O potencial de regeneração do menisco é muito melhor. Que era uma coisa que provavelmente quando começaram a fazer, jamais imaginavam que isso ia ajudar. Eles queriam só prender alguma coisa no osso ali, né? Tanto que lá na Coreia do Sul, eles pegam, até quando não tem ligamento, eles furam o osso para cair aquelas células dentro da articulação para melhorar a regeneração. É interessante. Então, hoje em dia existe uma gama disso aí, e eu acho que isso é a medicina do futuro. Eu acho que tem várias terapias que estão nessa fase de expansão e depois vai ter a retração. Isso é normal. Coisas que surgem, vira boom, vira uma panaceia, tipo, isso aqui vai tratar tudo. Tipo, plasma rico em plaquetas, de joelho a cabelo. Esse é o problema. Aí você vai perguntar, começando. Pô, mas se é um negócio que dá resultado, é bom em todo mundo, por que no Brasil a Anvisa não libera isso aí, cara? O que acontece? Aí você vai parar para pensar, por quê? Porque o brasileiro, ele abusa, né? Então, é o que você falou, é do ponta da unha até o fio de cabelo, e não existe uma padronização. Quanto que é o plasma rico e quanto que é o plasma pobre? Quanto que tem que ter de plaqueta para ser o plasma rico? Então, aí, cara, é alguma uma coisa muito maior que foge da nossa alçada, né? Então, é difícil realmente, hoje, o uso no Brasil, ele é liberado desde que seja para fins de estudo. Tá. Né? Tem coisas já bem... que estão mais permissivas e até da prática comum, né, da ortopedia. Eu vejo muito também questão do ozônio, ácido hialurônico. Você tem isso na sua prática? Quais seriam as indicações boas? O ácido hialurônico, de nome, ele pertence a uma classe de medicação, claro, estou falando aí para a ortopedia, né, de condroprotetores, né? O que seria isso? Condro vem de cartilagem, né? Protetor de protetor. Sim. Então, o ácido hialurônico, ele age como um grande protetor da cartilagem. Por quê? Porque ele é um líquido viscoso, o próprio nome fala viscosupplementação. Então, você aumenta a lubrificação do líquido articular, né? E se você tem uma maior lubrificação, você tem um menor desgaste, uma maior absorção de impactos. Sim. E quando você tem, ao longo da nossa vida, né, a produção de líquido sinovial e, consequentemente, de ácido hialurônico, que é um dos principais componentes do líquido sinovial, esse ácido hialurônico ele vai se perdendo tanto em qualidade quanto em quantidade. Né? Quanto a gente mais envelhece, menos ácido hialurônico bom a gente tem. Então, a nível articular. Então, essa viscosupplementação, essa suplementação de ácido hialurônico acaba sendo enriquecedora por conta disso. Sim. Né? E vem ganhando também cada vez mais fidelização dos pacientes, porque, de repente, o cara tem uma inflamação, ele também é uma substância anti-inflamatória. E é um anti-inflamatório diferente do corticoide. Então, às vezes eu me pego com um paciente que você fala, vamos fazer uma infiltração, quando obviamente tem indicação. Esse paciente fala, nossa, doutor, mas infiltração já lembra aquela coisa assim, perigoso. Na verdade, o que acontecia? Antigamente,
tinham infiltrações com corticoide. Que era o habitual, né? Que Jogador era- de futebol você via exatamente. direto falar O disso. poder anti-inflamatório do corticoide ele é muito grande. Claro. Então você põe o corticoide ali, foi o que você falou, o jogador de futebol com lesão no joelho, ele joga a bola. Cara. Tira com a mão, né? Tira com a mão. Faz uma final de campeonato se ele precisar. Né? Exatamente, mas às custas de quê? Sim. O corticoide, ele é até condrotóxico, ele é tóxico para a célula do condrócito, para a célula da cartilagem. Então, a longo prazo, Sim. ele vai prejudicar. Já é o ácido hialurônico não. O ácido hialurônico é uma substância que tem um poder anti-inflamatório menor do que o corticoide, obviamente, mas você está colocando dentro do joelho ou de outra qualquer articulação, nada além do que já tem no líquido sinovial. Sim. Óbvio, é uma substância industrializada, etc. Com relação a estudos, difícil comprovar que isso vai ter longevidade articular, Sim. né? Porque é uma terapia relativamente nova, Uhum. né? Mas o que os estudos estão colocando é que tem uma Sim. boa eficácia. Ozônio também, se alguma coisa intraarticular, existe aplicação para ele? Existe aplicação do ozônio. Eu tratei a minha epicondilite, eu tinha uma epicondilite medial, fiz ozonioterapia. Eu vou ser muito sincero com você. Hoje é uma coisa que eu não uso muito na minha prática clínica, Uhum. porque eu senti a dor, que é um ozônio Sim. injetável. Cara, realmente é uma dor muito... Eu, pelo menos, senti, né? Sim. Não sei. Mas eu não indico por conta disso. Eu acho que tem outras terapias tão boas quanto... E menos desconfortável. menos desconfortáveis, exatamente. E assim, finalizando, estamos falando com um ortopedista especializado em joelho, fizemos tudo isso, cuidamos da nossa saúde, mas enfim, aconteceu uma lesão do joelho. O que é o campeão? O que mais chega para você? E geralmente como que é esse tratamento, recuperação? Fala pra gente aí só de um... O dia a dia. Do dia a dia. de cirurgião de joelho. Exatamente. Eu acho que a lesão campeã aí que procuram a gente é condropatia, né? Uhum. Que a gente já conversou, a condromalácia. E com a queixa do quê? De estalo, da articulação Crepitação travada? e dor. Normalmente eles falam, eu tenho muita dor, eu fico muito tempo com o joelho fletido, Aham. quando eu vou esticar eu tenho aquela dor, Dói. né? Dor para subir e descer escadas, Uhum. dor principalmente anterior. Então essa acredito que seja a queixa mais usual. Aí o tratamento vai ser aquele balanço muscular que a gente falou. Sim. Então você tem que conseguir fazer esse cara ir para uma academia e equalizar as musculaturas, que isso vai melhorar, né? Sim. Essa é a chave do tratamento. Uhum. As pessoas logo perguntam, né? Mas e a infiltração? Não trata Sim. condropatia? A infiltração, ela tem lá a sua indicação, né? Mas acredito que ela seja para casos mais restritos. Tá. Então, obviamente que quando você manda esse indivíduo para ganhar músculo, ele tem que ter condições de ganhar Sim. músculo, né? Não adianta você mandar pro cara e falar, vai lá, fortalece com dor. Sim. O cara não vai conseguir, até porque quando ele faz isso com dor, ele entra num processo de inibição artrogênica, Sim. né? Então, as fibras musculares, elas estão lá, mas elas deixam de ter uma contração, porque ela sabe que a hora que ela Ela tá mexe, te ela dor. defendendo, assim, até, né? Exatamente, é um mecanismo de proteção. Então, você primeiro precisa conseguir tirar essa dor desse cara. Aí que entra a fisioterapia, aí que entra a infiltração com ácido hialurônico, aí que você consegue devolver esse cara, mas a chave do tratamento vai estar na equalização muscular. Tá. Aí carro-chefe também do cirurgião de joelho, lesões meniscais. E essa da condropatia chega a precisar de cirurgia, por exemplo, ou não? Depende, por quê? Lembra que eu falei que você vai afundando Sim. o grau de lesão? Pode chegar a necessitar, né? Então, vamos supor que você tem uma lesão constrita de um único ponto, onde você já chegou no subcondral no indivíduo de 30 anos, 38 anos. O que você vai fazer? Sim. Só o ácido hialurônico não vai resolver. E aí que entram também as questões das terapias celulares, né? Será que se você tiver alguma coisa para colocar cartilagem lá, você não evita uma cirurgia? De repente, sim. Então, pode chegar a tratamento cirúrgico, sim, quando não tratado ou mal tratado. Né? Então, o grande objetivo, a condropatia, ela não deixa de ser um desgaste também. Lembra que eu falei que você tenta frear ou diminuir a ação? Então, é isso que você vai tentar fazer. E aí você equaliza a musculatura para dividir a pressão de carga. E aí você salva esse joelho. Mas se já chegou, às vezes, tem casos de condropatia, você olha e fala, cara, isso aí... E o que é feito numa cirurgia dessa, assim? Depende muito. Se você já chegou num grau de condropatia, onde você já tem uma artrose difusa patelofemoral, cara, não tem para onde você correr. Você vai ter que fazer uma prótese patelofemoral. Sim. Né? Agora,
se você tem uma lesão circunscrita, com boa borda, dá para você tirar aquela região, aí que entra, mais uma vez, terapia celular. Você fura, faz o que a gente chama de microfraturas ósseas, faz o osso sangrar, com uma membrana de colágeno. Né? Essa membrana de colágeno, ela serve como se fosse que a gente chama de scaffold, né? Que é como se um andaime, né? Uma estrutura, porque vai cair ali naquela membrana células ósseas, que são totipotentes, e aquelas células vão regenerar e se tornar o que a gente chama de hialina-like, que parece cartilagem hialina, mas não é cartilagem. Formou alguma coisa ali para proteger. Alguma coisa, exatamente. Entendi. E aí você está falando assim, esse é o mais comum. O que vem aí que você fala, pô, esse eu opero 1 por semana quase. Ligamento cruzado anterior e menisco. Esse é o campeão. São os carros-chefes. Aí é porque o meu público é um público muito jovem, né? Se você for, de repente, perguntar para um cirurgião de joelho que tem um público, uma outra linha de raciocínio, uma outra linha mais tradicional, como a gente diz, mas ele vai ter uma indicação um pouco mais de prótese, digamos assim, porque a artrose também é o carro-chefe, né? Mas é que no meu consultório, por eu ter um público mais jovem, é mais essa parte de medicina esportiva. Entendi. Tá? Aí é lesão ligamentar, né? Cruzado anterior, liderando aí, e lesões meniscais. E aí o tratamento basicamente, não vou te falar que não dá para tratar conservador, porque tem algumas ressalvas, mas 99% tratamento cirúrgico. Principalmente paciente muito jovem, assim, né? Principalmente paciente jovem. Então, às vezes você pega uma lesão meniscal pequena num paciente jovem, você até fica naquela dúvida, puta, mas será que eu vou operar? Será que não opera? Não opera? E você não opera, passa 3, 4 meses, ele termina de rasgar aquele menisco, você fala, putz, se eu tivesse operado naquela época, era um pontinho, esse menisco estava salvo. Sim. E aí você acaba se arrependendo. Por isso que eu digo, às vezes é melhor a gente acabar com o problema ali, ou uma lesão, por exemplo, uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior, você opta por não operar. Sim. Mas se esse cara rompeu o parcial, é porque ele tem um grau de atividade grande. E aí ele vai jogar uma bola e termina de romper. Aí ele tratou 6 meses para ficar bem da lesão parcial, e agora você vai operar, ele vai ter que ficar mais 6 meses fora. Então, assim, pelo menos 6 meses, né? Então, às vezes é melhor pecar um pouquinho pelo excesso para você poder proteger esse cara. Tá. E uma recuperação, por exemplo, de um cruzado anterior? Uma lesão bem comum que você trata assim, como que é? Você falou que antes era ficar parado, agora meio que se mexer de forma mais rápida possível, mas como que são esses cuidados, assim? Eu tenho uma linha bem solta, assim, eu gosto de mobilidade precoce, né? Isso não significa uma terapia acelerada, né? Que são coisas totalmente distintas. Mas operou o ligamento cruzado anterior, normalmente opera de manhã, vai embora no mesmo dia do hospital. Sim. No mesmo dia pode dobrar o joelho, pode andar, não tem Em geral, são quantos, quando você faz uma artroscopia, quantos furinhos aqui na região do joelho? Ligamento cruzado é mais ou menos um cortezinho assim, de mais ou menos 2 para 3 centímetros. Uns 3 centímetros, mais 2 furinhos anteriores aqui no joelho e mais um portalzinho aqui que a técnica que eu uso vai um parafuso aqui no ferro. Então são 2, 3 furinhos e um cortezinho. E um corte pequeno, né? Então esse cortezinho aqui é onde vai a fixação do enxerto embaixo e é da onde a gente tira o enxerto. Né? Existem inúmeros enxertos aí que dá para utilizar. Um dos que mais utiliza no mundo inteiro é o que eu utilizo, que é o tendão flexor aqui de trás, né? Do gráceo e semitendíneo. Então, fez a cirurgia toda por vídeo, mais ou menos 1h10 de cirurgia, bem rapidinho. Alta no mesmo dia. Alta no mesmo dia. Ele vai de muleta, vai andando, vai de Eu como? costumo deixar a muleta nos primeiros dias, porque até por essa questão da inibição artrogênica, né? Então, o organismo entende que lá houve uma agressão e ele começa a inibir a musculatura ali naquela região, a partir do momento onde você introduziu o bisturi no cara. Então, isso acontece. Né? Você, mas físio precoce, diminui, mas acontece. Então, o cara às vezes pode sentir um falseio por perda de força. Então, sempre deixa a muleta de apoio. Tá? Nos primeiros dias, até o cara entender que o joelho dele tá bom. Exatamente. Tá legal, tal, beleza. Tá andando bacana, pode tirar a muleta. Não que ela vá ser importante. E eu costumo falar que a muleta, ela é o seu melhor amigo quando você vai frequentar ambientes onde tenham terceiros, né? Outras pessoas, porque ela te protege. Então, o pessoal já olha alguém de muleta e fala, você quer passar longe do cara de muleta. Você não quer ser o cara que vai trombar no cara de muleta. Exatamente. Então, ela acaba te protegendo.
E aí usa muleta nos primeiros dias, mas também bem tranquilo. Então, que eu costumo brincar com os pacientes. A primeira semana você tem que se preocupar muito com a extensão. Então, sempre manter bastante extensão, dorme com apoio lá no calcanhar para forçar bem a extensão do joelho e dobrar 90 graus. Se você fizer isso na primeira semana, cara, você vai ter um pós-operatório tranquilo. Sim. Cara que quer abusar muito, acontece, dá muita dor anterior na tíbia, porque o Sim. cara fica muito com o pé para baixo, o edema do joelho desce para Sim. panturrilha. E aí dá muita dor. Tá. Então, sempre ficar com o pé para cima, manter a extensão, começa a dobrar devagarzinho. E se você faz essas orientações desde o comecinho, de maneira gradual, cara, essa reabilitação ela vai acontecer E a de uma maneira fisioterapia tranquila. começa quando aí? Tem duas, aí tem duas linhas também. Por quê? Se você conhece o fisioterapeuta, você consegue conversar com ele, aí se torna, cara, pode ir no pós, eu prefiro que comece o pós-operatório imediato. Sim. Mas desde que esse fisioterapeuta, ele passe pelos mesmos processos que você. Tá. Então, que ele comece gradualmente, vá devagarzinho, etc. Por quê? Se você vai mandar, por exemplo, opera muita gente em outra cidade. O paciente vem, opera, E vai embora. Vai para um fisioterapeuta, que muitas vezes você não conhece, começa e o cara quer puxar para o cara jogar bola no dia seguinte. Sim. Meu, o joelho vai inchar, o edema vai descer, Vai ter dor. vai ter dor. O paciente vai te ligar meia-noite que ele tá morrendo de dor. Aí que começa a entrar o problema. A fisioterapia precoce, ela começa a ser um terror, né? Um filme de terror. Então, eu sou muito a favor da fisioterapia precoce, desde que o fisioterapeuta Esteja alinhado. esteja alinhado e comece as coisas de maneira gradual, né? Sim. Então, super a favor. Eu acho que bons profissionais tem em todos os lugares, mas maus profissionais Sim. também. Mas a fisioterapia, considerando num cenário ideal onde o fisioterapeuta é bom, o mais precoce Sim. possível. Começa a fisioterapia o Sim. mais precoce possível. E a média, assim, que você está falando, por exemplo, entre estar operado, era um cara que, por exemplo, jogava tênis e quer voltar a jogar. Quanto tempo, mais ou menos, ele está de volta para as quadras aí? Antigamente falava-se em 6 meses. Né? Aham. Então a pessoa retornava os 6 meses de ligamento cruzado anterior. Hoje se fala em 9. Né? Tá. Por quê? O índice de reruptura de 6 meses para 9 meses, ele praticamente, aquilo que você estava falando, as Aham. porcentagens ali, praticamente, se eu não me engano, dobra. Um Caramba. estudo feito em jogadores de futebol, se eu não me engano, tem da FIFA esse estudo, que foi o que revolucionou, né? A lesão de ligamento cruzado anterior. Antes todo mundo liberava com 6, hoje agora a gente libera com 9. Mas o que eu costumo falar para os pacientes? Tem paciente que fala, não, eu quero voltar com 6 e não tira da cabeça. Eu falo, você pode voltar com 6, né? A vida inteira voltaram com 6. Sim. E o índice de ruptura era baixo, né? Tudo bem, mas com 9 é melhor. Ok, eu É concordo. diferente também do grau de exigência de um jogador de futebol profissional e alguém com uma Exatamente. atividade recreativa. Vamos lá, né? vamos combinar. Mas hoje, o mais seguro é liberar com 9. Libero com 9. Agora, se tem um cara que, não quero de jeito nenhum, então vamos entrar no consenso? Vou te liberar com 6 se você preencher os critérios. Sim. Né? E aí, quais são os critérios? Pelo menos 10%, apenas 10% de perda de força de um membro para o outro. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho 100 de força nessa perna, eu tenho que ter 90 pelo menos na perna operada. Além disso, a dismetria menor de 10% também, então eu tenho 100 de circunferência de um lado. Você mede a coxa Sim, ali mesmo. exatamente. E ele tem que ter pelo menos 90 do outro. E fazer os testes para você saber se esse cara está em condição. Aí tem o triple rope test, tem vários testes que você coloca esse joelho em prova e vê que esse cara Que pode tá bom. voltar. Existem diversos fisioterapeutas que fazem essa avaliação, né? Então, normalmente eu sempre falo ao paciente, quer voltar? Tá com 6 meses, já bateu o tempo? Vamos ver se você pode voltar? Então, manda fazer o teste. E aí? Reprovado, não vai voltar. Ou, mesmo, às vezes ele volta mesmo assim, né? Mas aí eu falo, então, trabalha mais um pouquinho e a gente avalia daqui 2 meses. E aí acaba batendo sempre 9 meses. O cara, e é o que eu sempre digo, o cara que faz fisioterapia, por exemplo, o atleta, que ele se machuca, ele tá dentro de um clube de futebol. Sim. O cara vai fazer fisioterapia todo dia. Não adianta você querer comparar a reabilitação dele com um cara que vai 2 vezes na semana. Todo o estímulo que ele tem, até nutricional e tudo mais, é outro aporte. Então, esses caras, de repente, você até consegue liberar antes, se ele preencher critérios. Sim. Mas antes de 6 meses, jamais. Legal.
Bom, Vitor, acho que assim, cumprimos a nossa missão aqui, acho que falamos de tudo que era possível dessa parte de saúde muscular, óssea, articular, prevenção de lesões, tratamento. Acho que foi uma aula, assim, aprendemos aqui muito, muito, muito hoje com o Vitor. E, cara, foi um prazer, viu? Foi bom demais e em breve, quem sabe, a gente não surge um sub-assuntos para a gente conversar dessa primeira conversa e a gente se reúne de novo. Sim. Queria agradecer muito o convite, né? É muito bom ver pessoas com a iniciativa que você tem de querer juntar as disciplinas, de Sim. querer trazer isso à tona. E o mais importante, trazer isso para o público, né? Sim, Porque a gente vê muitas vezes uma informação jogada na internet, às vezes viraliza e você fala, pô, não é assim. sim, Se o público às vezes tivesse um acesso à informação, se pudesse ter o poder de trazer um pouquinho do conhecimento que eu tenho, do conhecimento que você tem, de falar daquilo que a gente entende um pouquinho mais, pô, isso aí eu acho incrível, o acesso à informação. Então, eu queria te agradecer pelo convite, primeiramente, e te parabenizar por valeu, esse projeto de conseguir juntar os médicos aí para falar um pouquinho em prol perfeito, da longevidade. valeu, valeu. Bom, pessoal, fim de episódio aqui. Quem quiser a informação em breve com todos os cortes, né? Então, temos agora 2 canais. O primeiro dele, o Caminho Podcast, que ali a gente vai ter os episódios na íntegra, tá? Toda a gravação, sem cortes. E o canal O Atalhos do Caminho, que ali a gente só vai ter a parte de cortes e aí os highlights para a gente entender e às vezes provocar vocês para que possam consumir depois também o produto completo aqui, que sempre vai ter muito mais informação. Então, um bom dia, boa tarde ou boa noite aí para quem está assistindo e até a próxima.